A noite se abateu sobre Jerusalém como um véu de trevas espessas. Não era apenas a ausência do sol, era a presença de algo mais antigo que o tempo. Algo que caminhava entre as pedras do pátio do sumo sacerdote, envolto em silêncio e sentença. O Filho do Homem fora capturado, e com ele, a esperança de um reino que não era deste mundo parecia ser arrastada como uma ovelha muda ao matadouro. Pedro, o pescador de homens, o homem de palavras inflamadas e mãos impetuosas, seguia à distância. Seus passos eram cautelosos, sua alma em conflito. O mesmo que jurara fidelidade até a morte agora tremia sob o peso de uma pergunta não feita. A coragem que cortara a orelha do servo de Malco havia se esvaído como fumaça no vento. Restava apenas a dúvida. Ele se misturava entre os curiosos, aquecendo-se junto à fogueira dos inimigos, tentando não ser visto e, paradoxalmente, desejando ser reconhecido, talvez para provar algo a si mesmo. As chamas projetavam sombras sobre seu rosto, dançando como espectros da culpa. E então veio a primeira voz: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. As palavras, simples, comuns, se tornaram lanças. Pedro sentiu o sangue esvair-se de seu rosto. Negou, como quem afasta um espelho, como quem não deseja ver o reflexo. Não sei do que estás falando. Mas não era apenas uma negação. Era a primeira rachadura no templo interior. A primeira pedra lançada contra a sua própria alma. Ele se afastou, mas a verdade o seguiu. Outra serva ouviu. Outra pergunta. Outra negação. Desta vez, com mais firmeza, mais distância. O abismo começava a se abrir debaixo de seus pés. A cada palavra, ele se afastava não apenas de Jesus, mas de si mesmo. E então, a terceira investida. Verdadeiramente tu és um deles. Até o teu falar te denuncia. Era tarde demais para recuar, mas cedo demais para compreender. Então, ele amaldiçoou, jurou. A negação foi cuspida com desespero, como quem afasta um espírito que tenta habitar o corpo. A terceira negação era o selo final, um pacto com o medo, uma aliança com a mentira. E então, o galo cantou. Não foi apenas um som, foi um rasgo no tempo, um toque de trombeta para o espírito, um eco que atravessou as muralhas do visível e estremeceu os alicerces do invisível. Pedro ouviu e lembrou. O olhar de Cristo encontrou em meio ao tumulto, um olhar sem voz, sem julgamento, mas repleto de verdade. Naquele instante, Pedro caiu em si, e, ao cair em si, desceu ao inferno de sua própria consciência. Ele saiu, correu, chorou amargamente. Mas aquelas lágrimas não eram apenas de arrependimento, eram parte de um batismo sombrio. A imersão nas águas profundas da traição. O pescador agora afundava sem rede, sem barco, sem vento. O símbolo oculto começa a emergir. Não apenas o fato de ter negado, mas quem negou, quantas vezes, e por quê? 3 vezes o número da plenitude, da confirmação. Não foi fraqueza apenas, foi profecia. Foi necessário, pois o homem que seria a chave, antes teve de ser tranca. O que abriria os portões do reino, primeiro experimentou os grilhões da culpa. Na negação, Pedro se fragmentou. E é nesse estilhaçar da alma que começa o mistério mais profundo. Porque Cristo o chamou de pedra, se sabia que ele quebraria? A resposta se oculta no que ainda está por vir. A madrugada se dissolvia lentamente sobre Jerusalém, mas para Pedro, o tempo havia se tornado um cárcere sem janelas. Seus passos o levavam a lugar nenhum, pois a verdadeira prisão era invisível, construída dentro da própria alma. Nenhuma porta podia ser aberta por mãos humanas, pois era a consciência que estava selada, e a chave, jogada em algum lugar, entre a vergonha e a lembrança do olhar de Cristo. Era ali, naquele vazio, que o símbolo começava a se formar. Não apenas um erro, não apenas um medo,
mas a construção deliberada de uma queda necessária, permitida, profetizada. Pedro fora chamado de pedra, mas naquele momento não passava de pó sobre o mármore do templo. Tudo o que ele havia declarado com a boca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora ecoava como zombaria contra sua própria fraqueza. A rocha havia falhado, a promessa parecia perdida. E, no entanto, era ali que o mistério se aprofundava. A negação de Pedro não foi uma interrupção da narrativa divina. Ela foi o caminho oculto. O Verbo não precisava apenas ser seguido por discípulos. Ele precisava ser traído, abandonado, esquecido para que todo o peso da solidão e do pecado pudesse recair sobre seus ombros. Pedro tornou-se, involuntariamente, um símbolo encarnado da humanidade, que jura fidelidade a Deus com os lábios e o abandona diante do custo. Mas por que Pedro? Por que não outro? Porque aquele que seria fundamento da igreja teria que conhecer o que é ruir por dentro. Não há autoridade legítima sem humilhação. Não há liderança santa sem atravessar as trevas. O Cristo sabia disso. E o chamou de pedra não apesar do que aconteceria, mas por causa do que aconteceria. Pedro chorou, mas suas lágrimas não apagaram a mancha. Elas a selaram. Ao terceiro dia, quando as mulheres anunciaram que o túmulo estava vazio, Pedro correu. Correu como um homem que vê a esperança acender uma centelha no meio da noite mais escura. Mas ele não foi o primeiro a chegar, foi João, aquele que não negara, aquele que permanecera próximo até o fim. Pedro chegou depois, mas entrou primeiro. O símbolo se inverteu. João, o puro, cedeu ao arrependido. Aquele que negou entrou por primeiro no túmulo vazio. Ali, entre lençóis dobrados e silêncio angelical, Pedro viu mais do que ausência. Viu o início de algo que as palavras ainda não podiam nomear. Mas o fardo da negação ainda pesava. E por isso, Cristo não o confrontou publicamente. Ele o aguardou em outro cenário, à beira do março, no mesmo lugar onde tudo havia começado. E ali, o ciclo seria fechado. Mas antes disso, o símbolo ainda precisava ser completado. A tríplice negação deveria ser curada por uma tríplice confissão. E a fogueira da vergonha teria de ser substituída por outra chama. Na aurora, Pedro reencontraria não apenas o Cristo ressuscitado, mas a si mesmo. O mar da Galileia estava quieto naquela manhã. As águas sussurravam com o peso de algo que o mundo ainda não sabia nomear. E os pescadores, cansados da noite infrutífera, mal percebiam que a eternidade os esperava na areia. Pedro, suado e frustrado, lançava as redes com a força de um homem que queria se redimir com as próprias mãos. Mas o mar, como o céu, não responde à força, apenas à obediência. E então, uma voz familiar e misteriosa rompeu o silêncio: lançai a rede à direita do barco. Eles lançaram, e veio o milagre. Peixes em abundância, como no início. Mas o verdadeiro milagre não estava nas redes. Estava no reconhecimento. João, o discípulo que amava, sussurrou: é o Senhor. Pedro não esperou. Vestiu sua túnica e se lançou nas águas. Nadou com o desespero de quem precisa alcançar mais do que uma praia precisa alcançar o perdão. E ali, na margem, o símbolo tomou sua forma definitiva. Uma fogueira acesa, o cheiro de brasas. Assim como naquela noite da negação, o Cristo, já ressuscitado, preparava pão e peixe como se nada houvesse mudado, como se o abismo não tivesse se aberto. Mas era justamente porque tudo havia mudado que ele estava ali. O tempo dera um giro completo. O lugar da queda se tornaria agora o altar da restauração. 3 vezes o Cristo perguntou: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro respondeu, não como antes com arrogância, certeza e espada na mão, mas com hesitação, dor e reverência. Cada resposta era como um prego sendo retirado da própria alma. Cada pergunta reabria a ferida apenas para que fosse curada da forma correta.
A vergonha foi desfeita, não com palavras de condenação, mas com uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Pedro não era mais apenas um discípulo, era agora um homem quebrado que recebera um novo nome dentro de si. O símbolo não era mais apenas de queda, era de reconstrução. Na negação, Pedro havia abandonado o cordeiro. Agora, era chamado a guiar o rebanho. O eco das 3 negações se transformou em um chamado de 3 tons: amor, serviço, entrega e mais, profecia. Cristo lhe disse que, no fim da vida, ele estenderia as mãos, e outro o cingiria, indicando com que tipo de morte ele glorificaria a Deus. Aquele que negara, um dia morreria por aquele que amou. O círculo se fecharia com sangue e fidelidade. O símbolo oculto na história de Pedro é este: Deus escolhe os fracos, os vacilantes, os traidores, para que o poder da restauração brilhe mais do que o erro. A falha humana se torna a tela escura onde o fogo divino se acende com mais força. E o abismo, quando iluminado, revela a ponte invisível da graça. Pedro nos representa porque todos negamos, todos fugimos, todos trememos. Mas também podemos amar, voltar e apacentar. A negação não foi o fim, foi o útero do chamado. O eco se tornou voz, a sombra se tornou chama. E Pedro, enfim, se tornou pedra. Se esta história tocou seu coração e abriu seus olhos para os mistérios ocultos da palavra, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir, comente suas reflexões e se inscreva no canal A Bíblia Oculta. Ative o sininho para que os sussurros das Escrituras nunca passem despercebidos.